Olá! O Judiciário em Evidência de hoje debate sobre uma prática abusiva contra o consumidor, a venda casada de produtos e serviços. Veja também, Fórum Clóvis Bevilacqua promove mutirão de conciliação com processos do seguro DPVAT. E Projeto Justiça e Cidadania promove palestra de juiz em escola pública da rede estadual. O Fórum Clóvis Bevilacqua realizou mutirão de conciliação com processos do seguro obrigatório DPVAT. A organização do evento agendou 1.300 audiências para o mutirão. A estrutura teve 14 mesas de conciliação distribuídas em 5 salas. Para facilitar os trabalhos, os processos de responsabilidade de um mesmo advogado tiveram audiências seguidas em um único dia e na mesma sala. A coordenadora do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania do Fórum de Fortaleza, juíza Natália Almindo Gondim, falou sobre a necessidade da perícia médica. As perícias são realizadas por médicos escolhidos aqui pela coordenação do Centro Judiciário, de nossa confiança. Se faz necessária a perícia para se avaliar se a pessoa ficou com algum grau de invalidez, seja parcial ou completa, decorrente de um acidente de trânsito. O mutirão, que ocorreu entre os dias 21 e 25 de julho, foi realizado pelo Centro de Solução de Conflitos do Fórum em parceria com o Núcleo de Mediação do Tribunal de Justiça do Ceará. Teve apoio do Fórum Permanente de Conciliação da OAB, da seguradora Líder, gestora do DPVAT, do Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade Estácio Fic e de estagiários de faculdades diversas. O seguro DPVAT, criado em lei, tem a finalidade de indenizar casos de acidentes de trânsito. A vítima faz o pedido diretamente à seguradora. Somente nas situações de recusa do pagamento ou de não concordar com o valor, a pessoa deve acionar o judiciário. O resultado do mutirão de conciliação ainda será divulgado. O Judiciário, o Ministério Público Estadual e do Trabalho e a Defensoria Pública do Ceará formalizaram um acordo de cooperação para o 5º Encontro da Infância e da Juventude. Assinaram o acordo no dia 22 de julho o presidente em exercício do Tribunal de Justiça do Ceará, desembargador Francisco Lincoln Araújo e Silva, o Procurador-Geral de Justiça do Estado, Ricardo Machado, e a Defensora Pública-Geral, Andréa Alves Coelho. O Encontro da Infância e da Juventude será realizado nos dias 7 e 8 de agosto deste ano na ESMEC, Escola Superior da Magistratura do Ceará. O objetivo é promover o diálogo entre o sistema de justiça e a sociedade para fortalecer o trabalho de atenção a crianças e adolescentes. Todos que se interessarem pelo tema podem participar. O programa Justiça e Cidadania foi criado pelo Judiciário do Ceará para promover maior aproximação com a sociedade. Uma das ações é levar magistrados para fazer palestras em escolas. O juiz Yuri Cavalcante Magalhães, da 14ª Vara de Família do Fórum Clóvis Bevilacqua, falou sobre os passos que as pessoas devem seguir para alcançar o sucesso. A palestra ocorreu no dia 22 de julho na Escola Estadual Monsenhor Dourado, localizada no bairro Padre Andrade, em Fortaleza. O magistrado orientou os estudantes a cuidar da mente e do corpo. Também destacou as atitudes necessárias para um futuro pessoal e profissional melhor. Como alimentar esses pensamentos e como selecioná-los, isso faz toda uma diferença nesse desenvolvimento para o sucesso, é um passo para o sucesso. O segundo ponto diz respeito ao corpo, ao cuidado com o corpo, com o físico, porque corpo e mente estão interligados. O terceiro passo para o sucesso diz respeito a um modelo. Eu sigo um modelo triste, eu sigo um modelo alegre. Eu sigo um modelo que deu certo, eu sigo um modelo que superou, ou eu sigo um modelo que é negativo todo o tempo. Isso faz toda a diferença. O quarto passo é tomar uma atitude. Fazer com que o próximo passo seja o quê? Bem, como eu vou agir? Eu vou começar a estudar, eu vou começar a fazer, eu vou começar a me dedicar. Eu vou ter um plano de ação para esse desenvolvimento. E o quinto ponto, o quinto passo para o sucesso, diz respeito à gratidão. Como tem sido alimentado espiritualmente esse aluno. Após a palestra, o juiz Yuri Cavalcante Magalhães respondeu às perguntas de alunos e professores. A diretora da escola, Soraide Paz, falou sobre os resultados que espera serem alcançados dentro da instituição de ensino. Como ele fez uma escala, de situações que podem ser trabalhadas, como trabalhar a mente, trabalhar o corpo, ver o modelo que eles querem seguir, que atitudes tomar,
Se eles refletirem e pensarem acerca do que foi colocado, com certeza nós teremos uma escola mais tranquila, menos violenta, mais tolerante, mais solidária. As escolas e faculdades interessadas em participar do programa Justiça e Cidadania do Tribunal de Justiça do Ceará devem ligar para os telefones 85-3207-7044 ou 7054. Depois do intervalo, o juiz fala sobre a ilegalidade da venda casada de produtos e serviços. Até já! Apesar de proibida, algumas empresas ainda fazem a venda casada de produtos e serviços. Muitos consumidores não sabem que essa prática é ilegal e que têm a opção de levar somente o que desejam adquirir. Para falar sobre esse problema, eu converso com o juiz Magno Gomes de Oliveira, presidente da 4ª Turma Recursal do Fórum Professor Dolo Barreira. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Doutor Magno, o que é exatamente a venda casada? A venda casada é uma prática comercial abusiva que consiste em o fornecedor de produtos ou serviços casar duas ou mais vendas numa só negociação. Ou seja, ele condicionar a venda de um produto ou a venda de um serviço à aquisição simultânea de outro produto ou outro serviço fornecido ou oferecido por ele próprio. E o Código de Defesa do Consumidor proíbe a venda casada? Sem dúvida. O artigo 39 do CDC, artigo 39, inciso 1º, considera a venda casada uma prática ilegal e abusiva e, como tal, ensejadora de responsabilização civil. Doutor Magno, os cinemas podem impedir a entrada de pessoas que compraram alimentos, como pipoca e refrigerante, por exemplo, em outros locais? Olha, na verdade, embora seja uma prática corrente, mas nós já começamos a ter precedentes jurisprudenciais considerando isso como uma prática abusiva e como venda casada, naturalmente. Por quê? Porque se o cinema, se o estabelecimento proíbe o ingresso do usuário com qualquer tipo de alimento, essa vedação não seria ilegal. Mas se ele próprio fornece o produto e ele não aceita que o consumidor ingresse com o mesmo produto, da mesma qualidade que ele forneceu, mas que foi adquirido em outro estabelecimento, isso sim pode ser considerado venda casada, quer dizer, ele está vendendo de forma simultânea o entretenimento dele, o serviço e o produto para ser consumido. Então, exatamente por conta disso, é que já começamos a perceber iniciativas do Ministério Público, inclusive recente nós verificamos a propositura de uma ação civil pública, o Ministério Público de São Paulo propôs essa ação civil pública e obteve êxito, inclusive há precedentes da 11ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, considerando isso uma prática ilegal. Por exemplo, se o cinema não permitir que o cliente, o consumidor, que ele vá com um sanduíche, e ele também não vende sanduíche nem permite esse consumo, aí isso aí não tem problema? Não, na verdade, não necessariamente que ele estabelecimento comercialize aquele tipo de produto. Porque se ele não comercializa sanduíche, mas ele comercializa batatinha frita, ele comercializa o refrigerante, ele comercializa a pipoca, quer dizer, são produtos de consumo, são lanches. Se o estabelecimento ele proíbe que qualquer pessoa ingresse se alimentando, por exemplo, existem museus, existem estabelecimentos de entretenimento, não só no Brasil como no exterior, que proíbem que o consumidor consuma alimentos no seu interior. Então, se ele proíbe que você consuma alimentos e ele não fornece esses alimentos, ou se fornece, ele não permite que você ingresse nas salas de exibição e tal, mesmo com o produto deles, essa prática pode ser admitida como razoável, como legal, porque ele não está lhe condicionando a comprar o produto dele. Agora, se ele não permite que você ingresse com o alimento e ele fornece o alimento e você pode fazer uso dessa alimentação dentro da sala de exibição, quer dizer, qual seria o motivo para ele proibir o consumo do alimento ou da bebida se ele próprio fornece? Quer dizer, é muito mais razoável que o consumidor, teoricamente, ele até vá produzir algum resíduo, uma pipoca que cai no chão, que vai gerar a limpeza, a necessidade de limpeza do ambiente, tal qual o mesmo consumidor que ingressasse com um sanduíche, né? Quer dizer,
O motivo da proibição não é razoável. O motivo da proibição, nesse caso, está embutido, está implícito, que é forçar o consumidor a adquirir o produto ali naquele estabelecimento. E, com isso, fazer a venda casada. A venda do entretenimento, da diversão, com a venda do lanche. Hotéis, pousadas e parques de diversão podem impedir a entrada de clientes com comidas e bebidas? Há circunstâncias que sim e outras que não. Por exemplo, o estabelecimento de hotelaria, a finalidade básica que é acolher o hóspede e cobrar por esse acolhimento, em regra, eu já tenho percebido, inclusive como consumidor, que eles já não fazem esse tipo de restrição. Né? Quer dizer, se o consumidor leva produtos para consumir reservadamente, já não há restrições. E aqueles que eventualmente fazem, isso aí pode ser considerado uma exigência ou uma prática ilegal. Agora, se conjugadamente aquele estabelecimento, se há um restaurante, se há um local em que o hotel fornece a alimentação, quer dizer, expõe à venda, normalmente bons hotéis de maior porte, eles têm o seu próprio restaurante, inclusive aberto ao público externo, aí já não seria razoável aceitar que o hóspede leve a bebida ou a comida para consumir naquele ambiente. Mas se o hóspede está ingressando para consumir reservadamente dentro do quarto, não há qualquer tipo de... Não seria admissível, legalmente admissível, uma proibição dessa natureza. A cobrança de taxas, por exemplo, taxa de rolha, né, que às vezes eles fazem em espaços públicos, então ela é legal. Na verdade, esse é um dos pontos mais polêmicos, talvez, da questão da venda casada. Por quê? Existem respeitáveis argumentos, tanto num sentido quanto no outro, tanto no sentido de defender a legalidade da cobrança da rolha, como outros defendendo justamente o contrário, né? Mas se nós considerarmos... Pela questão da razoabilidade, o princípio da razoabilidade, da proporcionalidade, ao contrário do que ocorre num estabelecimento de hotelaria, em que o serviço principal, que a finalidade daquele estabelecimento, não é propriamente lhe fornecer alimento, é lhe fornecer acomodação, né? Já num estabelecimento como um restaurante, a atividade fim dele é lhe fornecer realmente alimento, né? Comida e bebida. Então não seria razoável que o consumidor fosse para o estabelecimento e ele necessariamente levasse a sua bebida, né? Exatamente para desestimular, para inibir o consumidor de levar a sua própria bebida para consumir a bebida que não aquela fornecida pelo restaurante, é que existe a cobrança da rolha. Eu quero crer que institucionalizada há vários anos. Agora, já existem alguns precedentes, inclusive dentro do âmbito do Poder Executivo. Existe uma lei municipal no Estado do Rio de Janeiro, Lei 2.441 de 96, em que o Poder Executivo Municipal, procurando, de certa forma, limitar cobranças excessivas, estabeleceu parâmetros para que o consumidor pudesse levar a sua própria bebida e para que o comerciante também tivesse o direito de cobrar o custo pela rolha, mas algo que, se não me falha a memória, algo em torno de 10% do valor da bebida, né? Para evitar que o consumidor leve a sua própria bebida e acabe pagando mais caro do que se comprasse no próprio estabelecimento, né? Mas nesse ponto aí, os precedentes que eu tenho visto na jurisprudência são mais cautelosos. Majoritariamente, a jurisprudência brasileira ainda tem admitido como legal a cobrança da rolha. Às vezes, os garçons deixam nas mesas petiscos sem informar que eles serão cobrados. Isso é ilegal? Eles precisam avisar que não é uma cortesia do estabelecimento? Precisam. Na verdade, se o determinado, o que eles chamam de couvert, né? Que não, na verdade, é desnaturado, porque o couvert artístico é uma cobrança por outro tipo de serviço, por um pianista, por uma banda musical, mas enfim, quando é colocado um determinado petisco, o consumidor não é obrigado a pagar se ele não foi previamente advertido. Primeiro, porque ele não pediu. Segundo, porque ele não foi previamente advertido de que aquilo ali será inserido na conta dele. Doutor Magno, o pagamento dos 10% do garçom é obrigatório? Na verdade, não. O que é que acontece?
O garçom não é um prestador de serviços autônomo ao cliente, ele é funcionário do estabelecimento. Então ele deve ser remunerado pelo estabelecimento comercial ao qual ele serve. Entretanto, mais uma vez a jurisprudência procurando colmatar essas lacunas da lei, muitas das vezes, a jurisprudência brasileira tem admitido que a cobrança é legítima e é legal, desde que, primeiro, seja estabelecida em convenção coletiva e, segundo, que essa cobrança desses 10%, esse acréscimo desses 10%, estejam previamente avisados ao consumidor, normalmente nos cardápios, nos menis, né? Agora, também existe outro aspecto. Quando o serviço não é prestado a contento, quando o atendimento é ruim, mesmo que tenha sido fixado em convenção coletiva, o consumidor ele pode se recusar de pagar. Doutor Magno, quando a pessoa vai solicitar cartão de crédito, é obrigada a aderir ao seguro e a outros serviços como avisos de compra por SMS e telefone? De jeito nenhum. Isso aí é a típica compra casada. Agora, o grande problema da compra casada é sempre a questão da prova. Nós sabemos que o Código de Defesa do Consumidor estabeleceu a inversão do ônus da prova, né? De modo que algumas provas elas terão que ser produzidas não pelo consumidor, não pela parte prejudicada, mas pelo prestador de serviço. E em relação à questão da venda casada, da exigência do estabelecimento para a venda casada, não se pode atribuir a responsabilidade, o ônus dessa prova exclusivamente ao estabelecimento. Às vezes o estabelecimento fica numa situação, não se pode impor a ele o que às vezes a doutrina chama de prova diabólica, né? De ele produzir uma prova que é praticamente impossível de ele produzir. Então, alguns juízos procuram atribuir também ao consumidor o ônus, pelo menos o ônus compartilhado, de demonstrar, ainda que de forma indiciária, por outros meios, que dele foi exigido a contratação simultânea daqueles dois produtos ou daqueles dois serviços. Então, por exemplo, se o gerente de determinado estabelecimento, o gerente da agência bancária, ele lhe impõe uma cobrança por outro serviço que você nem tinha tanto interesse, às vezes o consumidor ele pode se valer disso, ele pode fazer prova desse tipo de coisa com, por exemplo, e-mail, né? Só, quer dizer, você está me oferecendo esses dois produtos, mas eu só poderei ter acesso a um produto se eu também contratar com outro produto. Me faça o seguinte, me mande isso por e-mail discriminado para eu avaliar a questão de custos. Isso é uma prova consistente, isso é um meio de prova consistente para demonstrar que o consumidor foi praticamente forçado a fazer as duas contratações simultâneas e com isso caracteriza a compra casada e a ilegalidade da conduta. Doutor Magno, o consumidor é obrigado a pagar a consumação mínima de água, luz e telefone, mesmo quando não utiliza os serviços, em caso de viagem de férias, por exemplo? Esse é outro ponto polêmico. Pessoalmente, eu entendo que é abusiva essa cobrança. E eu diria que a doutrina mais moderna ela tem se posicionado no sentido de que só se pode cobrar pelo produto ou pelo serviço efetivamente disponibilizado. Mas eu devo reconhecer também que a nossa jurisprudência, sobretudo a jurisprudência do STJ, continua se posicionando de forma mais conservadora. E há precedentes reconhecendo a possibilidade da cobrança de consumação mínima, sobretudo nos casos das empresas concessionárias de serviços de água, de luz, de esgoto. Mas mesmo em relação a elas, eu pessoalmente entendo que não há uma razoabilidade nisso, principalmente quando se trata de uma empresa que presta aquela atividade, aquele serviço sob a forma de monopólio. Quer dizer, se o consumidor não tem uma possibilidade de ele contratar com outra empresa, com muito maior razão ainda, não se pode exigir dele uma consumação mínima. E isso tem ensejado debates acalorados no âmbito dos tribunais superiores, inclusive no aspecto da cobrança da assinatura de telefonia, por exemplo. Mas, pelo menos no momento, a nossa jurisprudência tem se firmado ainda de forma mais tradicional, de forma mais pró-prestador do serviço, admitindo essa cobrança. Nós faremos agora um breve intervalo. O Judiciário em Evidência volta em instantes para continuar falando sobre a ilegalidade da venda casada de produtos e serviços.
Estamos de volta. O assunto da entrevista de hoje é a abusividade da venda casada de produtos e serviços. O convidado é o juiz Magno Gomes de Oliveira, presidente da 4ª turma recursal do Fórum Professor Dolor Barreira. Doutor Magno, é comum as operadoras de telefonia e de TV por assinatura oferecerem pacotes mais vantajosos, agregando outros serviços como internet. O cliente, às vezes, é constrangido a aceitar porque terá prejuízo se contratar somente o serviço que deseja. Isso é ilegal? Na verdade, a oferta de 2 ou mais produtos ou serviços por si só não é ilegal. O que caracteriza a ilegalidade é a imposição de que o cliente só possa contratar aquele serviço que ele deseja ou só possa adquirir aquele produto que ele deseja se ele cumulativamente tiver que contratar o outro. Se ele opta por contratar um pacote, teoricamente ele vai pagar mais barato do que ele pagaria por cada serviço individualmente falando. Mas se a ele, consumidor, é dada essa opção, se ele tem a discricionariedade de contratar, por exemplo, só a TV por assinatura, só a TV a cabo, contratar individualmente só o serviço de provedor de internet, se ele puder contratar individualmente cada um dos serviços, não há que se falar em ilegalidade. E uma mesma empresa prestando serviços de telefonia fixa, imóvel, internet e TV por assinatura pode ser um risco em caso de problemas? Nesse caso, sim, porque embora o consumidor possa, e muitas das vezes ele contrate uma mesma empresa para prestar os vários serviços, inclusive acreditando que isso é mais benéfico, que é economicamente mais viável para ele, mas por vezes acontece de o serviço não ser prestado a contento e ele acabar ficando privado de vários dos serviços ao invés de só um. Quer dizer, se tudo funcionar a contento, maravilha, mas se ele tiver problemas, provavelmente os problemas se repercutirão na qualidade da prestação do serviço em todas aquelas modalidades contratadas. Doutor Magno, o vendedor precisa deixar claro que o cliente tem a opção de levar somente um produto ou contratar somente um serviço? Sem dúvida, isso aí é uma exigência, embora algumas vezes algumas empresas procurem não dar tanta publicidade disso, mas o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, entre os seus incisos, confere ao consumidor o direito à informação, a chamada informação clara e adequada, né? Então não é o consumidor que tem que buscar demonstrar que não teve acesso à informação. É o fornecedor do produto ou do serviço que tem o dever de demonstrar, caso aquela controvérsia acabe na esfera judicial, é o fornecedor do produto ou do serviço que tem que comprovar que ele deu ampla publicidade, que ele esclareceu ao consumidor antes da contratação. A empresa que pratica a venda casada pode ser punida? Sem dúvida. A venda casada, além de ser uma prática abusiva prevista no Código de Defesa do Consumidor e por isso mesmo pode ensejar demandas individuais, né? Os consumidores que se sentirem prejudicados podem ingressar com ações indenizatórias, ela também pode ensejar a responsabilização administrativa e, em alguns casos extremos, pode ensejar a responsabilidade até mesmo criminal, porque a Lei 8.137 de 90, ela tipifica esse tipo de conduta como crime contra as relações de consumo, além do que os órgãos administrativos de defesa do consumidor, tais como PROCONs e DECONs, eles têm o dever de aplicar multas contra essas empresas. Existem decisões judiciais em favor dos clientes? Sem dúvida. Cada vez mais a gente percebe que os consumidores, não apenas em demandas individuais, em ações individuais, como o Ministério Público, em ações coletivas, ações civis públicas, tem provocado esse tema e a jurisprudência tem sido cada vez mais, tem acolhido cada vez mais esse tipo de demanda. Obviamente que desde que comprovado que houve a venda casada. No judiciário, a venda casada gera indenização moral e material? Sim, tudo no judiciário é prova, né? Em alguns casos, no caso do dano moral, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento que determinadas condutas geram o chamado dano in re ipsa.
Isso quer dizer que o simples fato, independentemente do consumidor demonstrar por outros meios, por meios testemunhais, por exemplo, que ele se sentiu abalado, que aquela conduta por si só tem potencial lesivo para gerar a dor moral, como por exemplo, a negativação do nome de um consumidor num cadastro de inadimplentes. Quer dizer, nos dias atuais já está absolutamente pacífica a jurisprudência, no sentido de que basta o consumidor provar que o seu nome foi negativado indevidamente. Ele não precisa comprovar com testemunhas que ele ficou abalado, que ele passou constrangimentos. Quer dizer, a jurisprudência já considera que uma coisa é derivação natural da outra. Como nós não temos base legal para padronização ou para quantificação de danos morais, quem também exerce o papel de suprir essa lacuna acaba sendo o judiciário. Cabe a ele aferir caso a caso o impacto negativo dessa conduta. Ao contrário do dano moral, o dano material ele tem que ser provado e exaustivamente provado. De modo que, por vezes, os consumidores ingressam com demandas, cobrando danos materiais e morais, mas os danos materiais não passam da condição de mera alegativa. Então, nesses casos, eles acabam tendo um êxito parcial na demanda. Eu diria que no caso da venda casada, o consumidor ele tem que se municiar previamente de evidências de que ele foi compelido àquilo ali, ter acesso a todos os meios de publicidade, inclusive os meios de publicidade disponibilizados pela empresa na rede mundial de computadores, imprimir, dar prints de tela, acessar o site da empresa em que ela faz a referência a todos os produtos, troca de e-mails em que o consumidor deixe claro que só deseja determinado produto ou determinado serviço e não o conjunto de 2 ou mais produtos e serviços, para que ele deixe de forma inconteste, de forma induvidosa, deixe documentada a opção dele por um serviço apenas, caso fosse essa situação, e que apesar disso ele se viu obrigado, forçado a contratar 2 ou mais serviços. Eu conversei com o juiz Magno Gomes de Oliveira. O assunto foi venda casada de produtos e serviços, prática abusiva conforme o Código de Defesa do Consumidor. Obrigada pela entrevista. Obrigado também. O Judiciário em Evidência está terminando. Até o próximo programa.